De La Cruz, meio atacante titular da seleção uruguaia, 25 milhões de euros. É contra este tipo de gigante remunerado que os nossos gigantes estão no mercado. Enquanto eles lotam o tanque do carro, nós botamos 10 de gasolina. 25. Então, o que o flamenguista pode esperar do Matias Vinha? Um jogador que tem, sim, um bom apoio ofensivo, um ótimo apoio defensivo, dentro do padrão dos laterais do futebol brasileiro. Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre o Flamengo e as contratações incríveis que têm deixado os jornalistas antiflamenguistas de cabelo em pé. O Mengão não está para brincadeira e está mostrando todo o seu superpoder de compra no mercado. As reações têm sido engraçadas, especialmente porque o Flamengo não está apenas formando um time forte, mas também construindo um elenco de respeito. E não podemos esquecer que a presença de 4 jogadores da seleção do Uruguai só adiciona mais qualidade e experiência ao time. Os jornalistas anti-Flamengo estão enlouquecendo com essa verdadeira revolução no elenco rubro-negro. E, cá entre nós, não dá para culpar a surpresa deles, afinal, o Flamengo está investindo pesado e construindo um time que promete fazer história. Então, para os críticos, só podemos dizer, preparem-se para uma temporada cheia de emoções, e quem sabe, para ver o Mengão levantando mais troféus. O Flamengo está com tudo e a nação rubro-negra só tem motivos para comemorar. Vamos juntos torcer e vibrar por mais essa fase do Mengão. Fiquem para assistir mais esse vídeo com os rivais falando do Mengão. Vamos assistir o que eles estão falando. E armadores em outras funções. Para a gente entrar num enquadramento de vida real nosso e o quanto nossos gigantes terão que ser extraordinariamente gigantes, acaba de confirmar uma contratação estimada em 9 milhões de euros, que se soma a uma outra de 16 milhões de euros, com o que o Flamengo, para contratar Vinha, lateral esquerdo, titular da seleção uruguaia, e De La Cruz, meio atacante titular da seleção uruguaia, 25 milhões de euros. É contra este tipo de gigante remunerado que os nossos gigantes estão no mercado. A dificuldade é extraordinária. Claro. É extraordinária. Essa discussão tu tem toda a razão. Enquanto eles lotam o tanque do carro, nós botamos 10 de gasolina. 25 milhões de euros, 2 jogadores. Não. Dois. E olha o que eles têm, né? O Gabigol, em cima do que já o Gabigol está começando a temporada, vocês viram o jogo do Flamengo no banco de reserva. É isso aí. E com a renovação de contrato parada. O Flamengo está se dando o direito de pegar o seu ídolo maior de Libertadores e dizer assim, por esse valor eu nem converso. O Tite ele fez já algumas modificações. Eu vi o jogo, o Bruno Henrique, por exemplo, também começou na reserva, né? E o Tite está botando juventude no time. O Luiz Araújo de um lado e Everton do outro. Ele está botando e o Pedro por dentro. Isso. Ele bota a intensidade, eu não sei até quando ele vai conseguir segurar isso, porque aí entra na mesma discussão do Inter, que a gente teve ontem com o Léo aqui. A gente bota a intensidade, a gente bota... imagina que, e eu acho que o futebol brasileiro não aceita todo tempo essa intensidade, mas o Tite está botando. O jogo que ele fez a estreia do Carioca, com 10 dias de treino, foi caminhando. 4-0 e parou. Não. 4-0 sobre o Audax, parou. E caminhando. Eles caminharam. E aí ele tem uma vantagem, além da intensidade, ele tem a qualidade. A qualidade Ele está fazendo do meio para frente para abrir temporada Pulgar, o volante chileno, Gerson de volante e Arrascaeta. Luiz Araújo, Pedro, Everton. Entram no segundo tempo, Bruno Henrique e Gabigol. Ainda não entrou, De La Cruz. Não, e pensa bem, e a coletiva dele... Não, é lenha. E a coletiva dele é que o De La Cruz, ele vai ser volante. Ele vai jogar, deve jogar com o De La Cruz como segundo homem. Ele vai adiantar o Gerson. Não, o Gerson sai. Tu vê o Gerson jogando tudo aquilo, sai. Imagina só, Maurício, é uma seleção sul-americana. Faz uma seleção sul-americana. O flamenguista perguntava o que a gente achava como palmeirense. Eu não tenho dúvidas que agora dá para ver o projeto do Flamengo eu tenho um certo receio e até, de certa forma, com um certo prestígio, né? Quando você pega aí os jogadores uruguaios, Louco Abreu, também no Botafogo, o Herrera. Então, quando você pega e faz uma lista dos jogadores uruguaios com potencial aqui no Brasil, o Arrascaeta é outro exemplo. Então, assim, são inúmeros exemplos. Outro jogador que poderia vir para o Brasil para qualquer time ir bem, o Nandes, ótimo jogador. Então, quando você pega os uruguaios, eles têm essa veia mais trabalhadora, mais profissional, mais aguerrida. Então, o que o flamenguista pode esperar do Matias Vinha? Um jogador que tem, sim, um bom apoio ofensivo, um ótimo apoio defensivo, dentro do padrão dos laterais do futebol brasileiro. Ele é um lateral que consegue fazer as duas funções. Ele admira o Cáceres, que era
que é um zagueiro lateral, acho que a maioria de vocês conhece o Cáceres, inclusive há 2 temporadas atrás, 3 temporadas, era especulado também para retornar e podendo jogar no Brasil, acabou que nenhum clube brasileiro apostou na contratação, mas ele é da escola do Cáceres. Ele é um lateral que pode atuar como zagueiro, ou seja, ele consegue fazer essa função facilmente que o Piquerez faz no Palmeiras, de em alguns momentos ficar lá preso no sistema defensivo, outros momentos tá aparecendo no sistema ofensivo e também consegue ir bem na bola parada de cabeça. O Palmeiras faz um gol, inclusive, com ele contra o River Plate, e ele tem sim um bom impulso, é um jogador que a capacidade física dele fala por ele, é um cara que consegue correr bem o jogo inteiro, isso é fundamental para um lateral. Outra coisa que também ele se destaca é um jogador muito raçudo, muito chato. Em alguns momentos até vão discutir a lealdade dele, porque ele chega firme e isso também é necessário para um lateral. É um jogador que tem essa ousadia de ir na linha de fundo, arrisca bastante. O Vinha também é um cara que arrisca bastante a linha de fundo, vai na profundidade. Isso é fundamental para um jogador se destacar no futebol brasileiro, ainda mais equipes que jogam, né, forçando o apoio, a posse de bola no campo ofensivo, que é o caso do Flamengo. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Flamengo contratou bem, caso feche com o jogador do Betis aí, Luiz Henrique, o Flamengo vai ficar muito forte. Lógico que o preço que custa o Luiz Henrique, o Flamengo consegue em vários alvos no mercado, tá? Eu acredito que o Flamengo quer esse jogador de apoio, então visualiza nele isso. Agora, com esse preço, dá para contratar vários jogadores. Eu vou até ver aqui a capacidade que o Flamengo tem no mercado de fazer contratações pontuais, pode colocar essa temporada na mão do Flamengo, ou seja, contratou bem, De La Cruz, agora o Matias Vinha, não carece de fazer, quando você pega esse elenco do Flamengo, não é um elenco que carece de inúmeras contratações, ou seja, tem várias opções para o meio campo, tem algumas boas opções para o ataque, não é um time que precisa de muita loucura, não, talvez precisa de um motor mesmo de meio campo, para quando não jogar o Gerson, para quando querer fazer ali um sistema diferente. Mas quando... Tá aí, nação, a mídia gaúcha aí falando muito bem do Flamengo ali. Observação, né? Realmente o Flamengo tá armando uma seleção sul-americana, cara. Se você analisar bem, Matias Vinha, Varela, De La Cruz, Arrascaeta, ainda tem o goleiro Rossi, tem também Eric Pulgar no meio de campo. Realmente tá armando uma seleção sul-americana. E tem jogadores, os outros jogadores brasileiros são jogadores de seleção, né? Gabigol é jogador de seleção, lateral esquerdo é jogador de seleção. Pode chegar também Thiago Alcântara, que é jogador da seleção da Espanha, jogador europeu, hein? Quem sabe nós temos aí um nível europeu no futebol brasileiro, ou seja, no Flamengo, aí para ajudar e ajudar muito. Olha, eu estou no modo iludido. Vou dizer a verdade, eu vou ser bem realista, eu estou no modo iludido. Se trouxesse o Thiago Alcântara ali pro meio de campo ali, para tudo. O jogador joga demais, joga muito, joga demais, joga fácil. Nação, é muito importante aí essas informações aí que o Fernando trouxe para a gente também aí sobre o lateral esquerdo Vinha, porque a gente não acompanha o jogador diariamente, a gente não conhece ele assim tão profundo como ele conhece, que jogou lá no Palmeiras, foi campeão e tudo mais. Deixe seu comentário aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Estou fixando o melhor comentário lá nos comentários. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo. Até a próxima!